Fala galera, tudo beleza? Tranquilo? Vamos dar continuidade aos nossos videozinhos a respeito de análise combinatória e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com as amigas permutações. O que é uma permutação, né? Então, permutação tem a ver, a palavra permutar significa trocar. E no nosso caso, tem a ver com a ideia de trocar de posição. Tem a ver com trocar de posição. Trocar de posição o quê? Elementos de um determinado conjunto, certo? Uma característica das permutações é utilizar todos os elementos de determinado conjunto. Utilizar todos os elementos, certo? E esses elementos geralmente são representados no primeiro momento pela letra N. Então, representar todos os, ou utilizar todos os N elementos, certo? Tanto é que a primeira representação de uma permutação é uma permutação de N elementos, P índicezinho N, certo? O que eu vou trabalhar aqui com vocês? Como que a gente analisa uma ideia de uma permutação? Primeira ideia que eu tenho, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu tenha 3 letras. Eu tenho a letra A, tenho a letra B, tenho a letra C. Certo? E eu quero formar uma sigla utilizando essas 3 letras, usando uma vez cada uma delas. Então, como se eu tivesse 3 cartas, cada uma dessas cartas com uma dessas letras, eu poderia montar algumas possibilidades de trincas de letras. Quais seriam elas? Eu vou elencar todas elas aqui. Então, o que nós temos? A primeira seria a própria. A, B, C. É uma possibilidade. A segunda seria o quê? Poderia ser ACB. Certo? A terceira poderia ser BAC. A quarta poderia ser BCA. A quinta poderia ser CAB. A sexta poderia ser CBA. E eu não tenho mais nenhuma. Então, veja, eu utilizei todas as 2 possibilidades de fazer com o começo A, 2 com B, 2 com C, trocando as outras 2 letras de posição. Em outras palavras, aqui a gente tem que representação? Uma permutação de 3 elementos resultou em 6. Uma permutação de 3 elementos resultou em 6. Certinho? O que nós temos de informação? De onde que surge esse 6? Na realidade, esse 6 está diretamente ligado ao 3, com qual operador que a gente viu no vídeo passado? O operador do fatorial. Então, isso aqui é um caso que a gente tem de permutação, vou até colocar aqui como um primeiro item, a chamada permutação simples. O que é uma permutação simples? Quando a gente está trabalhando com letras, cores, códigos, objetos, e todos eles são diferentes entre si. Todos eles são diferentes entre si, certo? Essa é chamada, então, permutação simples. Como que a gente representa uma permutação simples? A gente vai representar assim, ó. Uma permutação de N elementos é o resultado de N fatorial. Uma permutação de N elementos é o resultado de N fatorial. Aqui eu vou dar um destaquezinho. Certo? Professor, então se eu fosse fazer apenas uma permutação com 2 letras, A e B, é 2 fatorial que é 2, sim, AB e BA. Professor, se eu fosse fazer uma permutação com 5 letras, A, B, C, D, E, seria o resultado de 5 fatorial, que é 120 possibilidades. Certo? A gente já vai dar mais uma explorada na permutação simples no próximo slide ali com um exemplo. Mas o que eu queria comentar com vocês ainda é a respeito de um outro tipo de permutação quando há elementos repetidos, que é a chamada permutação com repetição. Como que a gente vai trabalhar com uma permutação com repetição? Quando as letras, os números, os códigos, os objetos são iguais, e se eu trocar esses 2 objetos de lugar, não altera a minha configuração
da representação. Então, olha só, ele começa com uma permutação de N elementos, e eu vou representar aqui como a maioria dos livros traz. Alfa, beta, gama e assim por diante. O que representam esses caras? Esses caras têm a ver com a quantidade de objetos alfa repetidos, ou a quantidade de elementos repetidos que a gente está chamando de beta ou gama. Quantos forem? Pode ser que só tenha o alfa, pode ser que tenha mais do que 3 aqui no caso. Certo? Um exemplo bem simples, quando a gente vai trabalhar aqui, ó, é quando eu falo das permutações da palavra bola, por exemplo. A palavra bola, todas as letras são diferentes, é uma permutação de 4, que dá 4 fatorial, que dá 24. Certo? Quando a gente pensa numa permutação com repetição e usando a ideia do bola, eu vou usar a palavra bala. Certo? A palavra bala. Num primeiro momento, a gente tem o seguinte, é uma permutação com 4 elementos, porque são 4 letras. É 4 fatorial. Só que vocês pensem comigo que se eu trocar esse A com esse A de posição, vai continuar sendo a palavra bala. Poderia pegar outro anagrama, a palavra anagrama, já vou dar mais uma comentada a respeito disso. Pegar outra possibilidade de palavra, a palavra B-L-A-A, a palavra blá-A. Se eu trocar os dois As de posição, de novo, não altera a minha palavra, eu não posso contar 2 vezes. Então, o que eu faço? Eu pego e divido, nesse caso, por 2. Porque cada troca de 2 letras As está dando a mesma palavra, então a gente está contando dobrado, então a gente tem que dividir por 2 para contar certo. O que esse 2 aqui é? Na realidade, é um 2 que aparece aqui, ó. É um 2 que aparece aqui. Então, significa que tem 2 letras A, então vem esse 2 aqui. Eu já continuo isso daqui. Eu vou pegar uma outra palavra. Vou pegar a palavra banana. A palavra banana tem mais ou menos a mesma ideia. Tem letras repetidas. Então, num primeiro momento, é uma permutação de 6. Então, num primeiro momento, é um 6 fatorial. A gente já viu que vai ter uma divisão aqui, que vai fazer uma redução dos números. O que vai acontecer? Opa, professor, tem 2 letras N, então eu vou colocar um 2 aqui, que seria aquele alfa, certo? Certo. Professor, mas tem 3 letras A, então eu vou colocar um 3 aqui, que representa aquele beta, são 3 letras repetidas também. Isso, isso. Até aí tá certo? Até aí tá certo. O que eu faço aqui embaixo, professor? Posso colocar 2 vezes 3? Aqui tá errado. Ou tá quase certo, então é o que a gente vai ver agora. Professor, mas comparando as duas aqui, é a mesma coisa. Na realidade é o seguinte, quando eu tenho 2 letras, elas podem permutar entre si sem modificar o significado da sigla de 2 formas. Mesma coisa esses 2 N's aqui. Toda vez que esses 2 N's trocarem de posição, é por causa desse 2 aqui. Só que na prática, esse 2 é um 2 fatorial. É um 2 fatorial, que a gente sabe que é 2. Por isso que se eu esquecer o fatorial, com 2 unidades não tem problema. Só que olha esse 3. Esse 3 é dos 3 As. De quantas formas esses 3 As podem permutar entre si? De 3 vezes 2 vezes 1, 6 formas. Isso é o resultado do quê? Do 3 fatorial. Então aqui está o ponto-chave da nossa aulinha de hoje, que é muito comum aparecer nos exercícios de vestibular, no Enem, aí, a permutação com repetição. Então como que fica a nossa formulazinha aqui, professor? A fórmula vai ficar assim, ó. Só comparar com o que tem aqui embaixo. Ela vai ficar n fatorial divididos por alfa fatorial multiplicando beta fatorial multiplicando gama fatorial multiplicando quantas letras a gente tiver. Nesse caso a gente só tinha um alfa e um beta, né? Que eram somente 2 ali que tinha repetido. Mas pode ser que apareçam mais aí. Certinho? Então, essa é a ideia da permutação com elementos repetidos. A permutação com repetição. Só para a gente finalizar aqui, vamos ver quanto que dá isso daqui. Posso fazer por simplificação, como a gente fez na aula passada, no vídeo sobre fatorial, mas aqui é facinho, né? Isso aqui dá 24, isso daqui dá 2, 24 divididos por 2 dá 12. Esse daqui já é interessante a gente lembrar a simplificação. O 6 eu vou reduzir até o 3, que é o que está mais perto, então olha só.
6 vezes, 5 vezes, 4 vezes 3 fatorial. Lembrando por que a gente reduz até um deles ali, para que a gente não precise desenvolver até o 1 e consiga simplificar. O 2 fatorial é 2 vezes 1. Então aqui tem uma simplificação do 3 com o 3. Eu posso simplificar aqui, por exemplo, esse 2 com esse 4 e fica 2 no lugar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60. Então a palavra banana admite 60 possibilidades de siglas, que sejam legíveis, tenham significado ou não. E essas siglas é o que a gente chama também de anagramas, é uma disposição de letras ou também de números, né, que pode ser formada com determinados elementos. Certo? Então esse primeiro slide que a gente tem aqui tem um resumo de tudo o que a gente precisa ver aqui de permutações, simples e com repetição. Permutação utiliza todos os N elementos de um conjunto. Então eu tenho um conjunto aqui com 3 elementos, permutação com todos eles. Por que eu estou falando com todos? Porque quando não usar todos, vai ser o assunto da nossa próxima aula, que são os arranjos. Certinho? Uma permutação simples de N elementos é simplesmente um N fatorial. Uma permutação com repetição, a gente pega o total de elementos e vai dividindo pelas quantidades de letras repetidas. Certo? Quanto mais letra repetida, mais trocas sem mudança de significado, menor o valor total. Belezinha? Vamos ver o que nós temos aqui na sequência. Olha só. Então, um exemplozinho aqui. Considere os anagramas formados a partir da palavra conquista. Veja que é uma palavra com 9 letras e todas elas diferentes entre si. Certinho? Então, a letra A diz assim: quantos são esses anagramas? Basicamente, nós temos que fazer o P do 9, permutação de 9 elementos. É uma permutação simples porque não tem elementos repetidos, é o resultado de 9 fatorial. 9 fatorial é o resultado de 9 vezes 8 vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Vou pegar uma colinha aqui só para ser mais rápido para a gente. Isso dá 362.880 anagramas. Certinho? Beleza? Essa foi a letra A. Não tenho o que fazer, né? Esse é o maior valor total. Letra B diz o seguinte: quantos desses anagramas começam por vogal? Certo? Quantos começam por vogal? E aí, eu vou pensar com vocês a seguinte situação. A gente pode utilizar aqueles risquinhos, como a gente usou na aula passada, lá na primeira aula do princípio fundamental da contagem, mas para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou tentar que vocês pensem sem os risquinhos. Começar por vogal. Então, a gente tem aqui o primeiro cara que vai ser utilizado. Então, é vogal. Quais são as vogais que a gente tem aqui? Nós temos o O, o U, o I e o A. Nós temos 4 possibilidades para iniciar a nossa palavra. Certo? Uma vez escolhida essa letra, nós temos quantas letras para permutarem livremente aqui? Nós temos as outras 8 letras. Dessa forma, aqui o restante da palavra vai ser em que quantidade? Na quantidade de 8 fatorial. Certo? Então, você escolhe a primeira, que tem que ser uma das 4 vogais, e o resto pode misturar do jeito que for. Quanto que dá 4 vezes 8 fatorial? Dá 161.280. Então, você faz o 8 fatorial, o resultado disso multiplica por 4. Certo? A letra C eu vou fazer aqui, para dar uma separadinha. A letra C diz o seguinte: quantas começam e terminam por consoante? Opa, então ela tem um começo, ela vai ter um miolo aqui e ela vai ter um fim. Eu quero que aqui seja consoante e aqui seja consoante. Nós vimos que é um total de 9 letras, a gente já tinha visto que eram 4 vogais. Se são 4 vogais, quantas consoantes a gente tem? 5. Tanto faz se eu pensar no começo ou no fim. Digamos que eu vou pensar aqui no começo. Eu tenho 5 escolhas aqui. Eu tenho 5 escolhas. E aí, como é que funciona? 5 escolhas? A partir do momento que eu fiz essa escolha, eu não posso usar essa mesma escolha aqui. Então, aqui sobram outras 4 consoantes.
certo? Nós tínhamos um total de 9 letras. Eu fiz a escolha de uma delas e mais uma delas. Eu escolhi 2 das 9. Aqui no meio sobram as outras 7 letras para se bagunçarem do jeito que elas quiserem. E se bagunçar do jeito que quiser, dá um resultado de 7 fatorial. E aqui, quando eu faço essa multiplicação, isso daqui vai dar 100.800. Beleza? E a letra D? A letra D a gente tem o seguinte. Quantos tem as letras CON juntas e nessa ordem? Juntas e nessa ordem. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever de novo a palavra conquista. Vou escrever aqui a palavra conquista. Certo? A gente tem que pensar que essa trinca de letras com é uma coisa só. Ele é um bloquinho novo. Então, o que acontece quando a gente tem aqui um bloquinho novo? A gente tem que pensar que esse bloquinho ele não vai misturar entre si. Ele sempre vai trocar de posição ele do jeito que ele está. Então, é como se esse com fosse uma nova letra. Uma letra tripla, mas é uma letra. E daí, olha o que a gente tem aqui, ó. Nós temos quantas letras ou quantos grupinhos prontos para serem misturados? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui dá um total de 7 letras para serem misturadas. Claro que uma letra é composta de outras 3, mas é um bloquinho, certo? Então, esse resultado desse fatorial, o que dá 5.040? 5.040 nos dá o total de permutações ou de anagramas de todos esses daqui em que os CON estão juntos e nessa ordem, certo? 5.040. E aí eu faço uma outra questão, só vou dar uma citadinha rápida nela, quando não aparece esse final aqui, ó, nessa ordem. É muito comum aparecer também nos vestibulares a seguinte situação. Quantos anagramas tem as letras C, O e N juntas? Então, se o C, O e N está apenas com a palavra juntas, ele não está dizendo que tem que estar na ordem, com. Então, elas podem ser C-O-N, C-N-O, O-C-N, O-N-C, NOC e N-C-O. São outras 6 formas. Por que 6 formas? Porque esses 3 permutariam entre si de 3 fatorial 6 formas. Então, o resultado disso aqui teria que ser multiplicado por 6. Mas não é o caso para esse exercício aí. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos aqui dar uma olhadinha rapidinho num outro exercício, só para a gente visualizar aqui a respeito da permutação com repetição. Diz assim, ó, desconsiderando o acento gráfico, principalmente lá na palavra Panamá, né? Então, vamos supor que não tenha esse acentinho aqui, seja Panama. Determine o número de anagramas formados a partir de cada uma dessas palavras. Então, olha só, o que a gente tem aqui para a primeira? A primeira palavra é a palavra morango. A palavra morango, então eu vou fazer uma permutação de 2, 4, 6, 7 letras. E o que a gente tem de repetição? Nós temos apenas os 2 Os. Então, uma permutação de 7 com repetição de 2. Isso aqui vai ser 7 fatorial divididos por 2 fatorial. Como o 2 fatorial está quase no 1 lá, talvez não compense a gente fazer a simplificação, é só resolver e dividir. 5.040 divididos por 2, isso dá 2.520. Beleza? Olha a letra B. A letra B é a palavra falta. Falta tem 5 letras, então uma permutação de 5 letras que tem 2 letras A. Então é 5 fatorial divididos por 2 fatorial. Isso daqui dá 120 por 2. Isso aqui dá 60. Olha a letra C. Uma permutação de 4 letras, porque é a palavra ouro, com 2 letras O. Então é 4 fatorial divididos por 2 fatorial. Bem simplesinho esses, né? Isso aqui dá 24 divididos por 2. Dá 12. E para a gente finalizar esse exercício, finalizar a nossa questãozinha, nosso vídeo também aqui, né? Palavra Panamá. A palavra Panamá tem 6 letras. Só que ali o que a gente tem de letras iguais? Os 3 As. E a questão fala para desconsiderar o acento gráfico, então os 3 As são iguais ali. Aqui nós temos o quê? Nós teremos 6 fatorial divididos por 3 fatorial, que só para a gente dar mais uma lembrada. Vamos fazer a simplificação aqui, né?
como manda o figurino do fatorial. Vou fazer o 6 chegar até o 3, para que a gente consiga simplificar aqui embaixo. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 dá 120. Beleza, galera? Então esse foi o videozinho a respeito de permutações, certo? Se a gente for pensar agora é bastante simples, mas eu já vou dar um spoiler lá para frente quando a gente for trabalhar com vídeos de probabilidades. É interessante a gente lembrar esses conceitos de permutação e depois o próximo vídeo nosso aí de arranjo e o próximo de combinações, porque lá em probabilidades talvez a gente precise desses conceitos bem simples, e se não lembrar, a gente vai achar que a probabilidade lá é muito difícil, mas ela não é. Ela só depende dessa lembrança nossa aí. Tranquilo? Espero que tenham curtido, tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados nos próximos aí. Curtam para ajudar o nosso canal aí, né? Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, ative as notificações, tudo o que a gente costuma pedir para vocês, né? Bons estudos, até a próxima. Tchau!